A todos os nossos irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E aos presentes que aqui estão em número reduzido, seja Deus louvado e glorificado no seio das nossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou Mateus, capítulo 24. Farei menção e uso de alguns versículos compostos nesse distinto capítulo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui render a minha inteira gratidão a Deus pela oportunidade a mim confiada nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Álvaro, pela confiabilidade que eu mesmo deposita sobre a minha pessoa, em permitir esse púlpito aos meus pés, este microfone em minhas mãos, para trazer de Deus, em rápido tempo, uma mensagem ao coração desta amada igreja. Capítulo 24 de São Mateus, versículo de número 1 ao versículo de número 3, nos diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal, o qual é a evidência da tua vinda e do fim do mundo. Amém. Meus queridos irmãos e meus amigos, Igreja de Deus, ao refletirmos esta passagem lida por nós, o capítulo 24 de São Mateus nos traz um registro de algo proferido pelo próprio Jesus, nos quais o mesmo faz três distintas declarações. No capítulo 24 de São Mateus, dos versos de número 1 ao verso de número 3, Jesus Cristo faz a primeira declaração afirmando em um tom profético que chegaria um período de um tempo que tudo aquilo que estava chamando a atenção dos seus discípulos um dia iria ruir. A segunda declaração que Jesus faz vai do verso de número 4 e se estende até o verso de número 8 do mesmo capítulo 24 de Mateus, onde Cristo faz a segunda declaração relativo a um período de um tempo da qual denominamos o tempo da igreja. É o período em que estamos vivenciando, é o período dos enganos, o período das máscaras, das mesclagens, das imitações, dos enganos. A terceira declaração que Cristo faz se estende do verso 9 e vai até o verso de número 26, onde Cristo faz declaração de um período, de um tempo que entrará em evidência no mundo dos mortais, das quais conhecemos como período tribulacional, o período da grande tribulação, período este em que a igreja não mais estará aqui na terra, porque aquilo que pertence ao Senhor já tem por ele sido tirada deste mundo. Porém, amados, observemos o que a Santa Palavra nos mostra em relação àquilo que cremos, em relação àquilo que pregamos. Cremos absolutamente
que Jesus Cristo está prestes a vir arrebatar a sua igreja. A promessa que alegra o salvo é em saber que Jesus voltará para arrebatar os seus escolhidos. E a igreja que vai ser arrebatada, ela não está em fase de preparação como um atleta que está em treinamento para disputar uma Olimpíada. A igreja que vai ser arrebatada, ela já está pronta para isto. Escrito está: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança um reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Porém, a Escritura também nos revela e nos enfoca categoricamente que a promessa de arrebatamento ou assunto voltado à vinda de Jesus não é produto criado por mente de crente pentecostal. A volta de Cristo foi profetizada pelos profetas, foi profetizada pelo próprio Jesus. Os próprios anjos declararam: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este mesmo Senhor que dentre vós vides subir, da mesma forma Ele também descerá. Independente de alguém acreditar ou não acreditar que Jesus vai vir buscar a sua igreja, a igreja de Cristo está na marcha, triunfante, militante, na esperança, na certeza, na convicção que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais, jamais hão de passar. As grandes palavras, os grandes discursos dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, os grandes literários que já passou por esse planeta, passaram, mas a palavra de Jesus passará, jamais cairá por terra, jamais fracassará, porque esta palavra é vida, é pão, é água, ela é a pureza da verdade. Louvado seja Deus! E dentro dessa evidência, à luz de própria Bíblia, nós declaramos a todos que nos ouvem: mantenham-se na fé, mantenham-se na crença, na certeza que Jesus não nos mentiu. Jesus nos prometeu que estará vindo buscar uma igreja santa, lavada, redimida pelo poder do seu sangue e do seu santo nome. Quantos têm essa convicção e essa certeza que Jesus irá vir buscar a sua noiva? Digam comigo: glória a Deus! Essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, o momento em que estamos vivenciando, momentos de crises em N escala, onde o mundo está diante de uma situação crítica, intrinesca e complicada, resta-nos, neste momento em que temos esse espaço de horário para expormos a ministração da poderosa palavra, tomar conhecimento daqueles que estão nos assistindo através das redes sociais desta igreja, a você que está afastado do Evangelho,
A você que não conhece o amor imensurável de Deus que é Cristo, façamos nesta noite um convite. Não é um convite qualquer, é um convite para você morar no céu, é um convite para você aceitar Jesus aonde você se encontra, em um hospital, em um estabelecimento de trabalho, em sua própria residência, onde você se encontrar agora. Decida hoje a sua vida para Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que rompeu a aliança com Cristo, este é o momento, esta é a hora de você se render, de você reconhecer que pela tua vida um sacrifício foi feito, o sacrifício de Cristo. Deus em Cristo te abençoe, Deus em Cristo nos ajude. Levantemos as nossas cabeças na esperança que nem o mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa tenda. Deus em Cristo vos abençoe, hoje, agora e sempre. Amém.